Hoje, em nossa discussão sobre grupos minoritários, temos conosco dois convidados. Um é o ministro Malcolm X. Shabazz, um dos principais líderes da nação do Islã, ou os chamados muçulmanos negros. E também temos o Sr. Herman Blake, um dos assistentes de ensino do curso. Hoje discutiremos alguns dos objetivos e algumas das estratégias da nação do Islã. E eu me pergunto se o Sr. Blake poderia começar fazendo uma pergunta ao Sr. Shabazz. Ministro Malcolm, a coisa que pensei que poderia ser boa para começar é falar sobre uma das crenças mais difundidas na sociedade em geral sobre a nação do Islã. E isso é que é uma organização dedicada ao uso de meios violentos para atingir seus objetivos. A pergunta que tenho é: quão verdadeira é essa afirmação e por que você acha que ela persiste na sociedade? Bem, os muçulmanos que aceitaram a religião do Islã e seguem a orientação religiosa do honorável Elijah Muhammad nunca bombardearam nenhuma igreja, nunca mataram nenhuma menina pequena, como foi feito em Birmingham. Nunca lincharam ninguém, nunca foram culpados de iniciar qualquer ato agressivo de violência durante todos os 33 anos ou mais que o honorável Elijah Muhammad tem nos ensinado. A acusação de violência contra nós, na verdade, vem do complexo de culpa que existe nas mentes consciente e subconsciente da maioria dos brancos neste país. Eles sabem que têm sido violentos em sua brutalidade contra os negros e eles sentem que algum dia o negro vai despertar. E tentar fazer a eles o que eles têm feito, ou fazer aos brancos o que os brancos têm feito a nós. Nós não somos um grupo violento. Somos ensinados pelo honorável Elijah Muhammad a obedecer à lei, a respeitar todos que nos respeitam. Somos ensinados a demonstrar cortesia, a ser educados, mas também nos ensina que a qualquer momento, se alguém de alguma forma o infligir ou procurar infligir violência contra nós, temos o direito religioso de retaliar em legítima defesa ao máximo de nossa capacidade. Nunca iniciamos qualquer violência contra ninguém, mas se alguém nos atacar, reservamos o direito de nos defender. Então, acusar-nos de sermos violentos é como acusando um homem que está sendo linchado, que está sendo pendurado em uma árvore, simplesmente porque ele luta vigorosamente contra seu linchador. A vítima é acusada de violência, mas o linchador nunca é acusado de violência. E eu só menciono isso porque os vários grupos racistas que foram criados neste país por brancos e que de fato praticaram violência contra negros durante 400 anos, nunca são associados ou identificados ou considerados sinônimos do termo violência. Mas os brancos falam dos muçulmanos quase como sinônimos de violência. Sempre que mencionam os muçulmanos, a violência é trazida à tona. Mas não está ligado a nenhum outro grupo. Isso é uma espécie de tática de propaganda, ou o que eu chamaria de guerra psicológica, para, de alguma forma, fazer a imagem dos muçulmanos neste país ser uma imagem violenta, em vez de uma imagem religiosa. Gostaria de fazer uma pergunta a esse respeito. O que é interessante é que os membros da nação do Islã não usaram violência, mesmo quando os afro-americanos foram atacados. Como você explica isso? E isso de alguma forma contradiz algumas das premissas básicas do seu movimento? Não sei como você quer dizer. Bem, você afirmou, por exemplo, que não usará, ou que não deve usar violência, a menos que seja atacado pelo homem branco. E acho que podemos notar, nos últimos anos, certamente, dezenas e dezenas de ocasiões
em que negros foram atacados, mortos, em alguns Você casos. quer dizer nessas manifestações? E os atentados à bomba. Por exemplo, recentemente em Birmingham, onde mataram 4 meninas negras. E o que me interessa é o fato de que a nação do Islã não fez nada para retaliar. Acho que você deveria estar feliz. Mas, Isso é- não. E agora Não é uma coisa importante é se a sua falta de ação contradiz algum dos seus princípios básicos. Vou explicar. Você deveria estar feliz que os muçulmanos que seguem o honorável Elijah Muhammad, em primeiro lugar, não acreditam em qualquer forma de integração e acreditar que toda menção da palavra integração por brancos, seja pela boca de Kennedy até a boca do mais baixo e esfarrapado liberal branco na rua, que é como um beatnik se envolvendo nesses esforços de integração, se acreditássemos nisso, nós iríamos integrar e lutaríamos contra qualquer um que se colocasse em nosso caminho ou fizesse qualquer esforço para nos impedir de integrar. Se realmente acreditássemos que a lei do país, a Suprema Corte e outros chamados corpos judiciais fossem para valer, quando falavam sobre integração, nós integraríamos e, sabendo que a lei estava do nosso lado, em qualquer esforço que fizéssemos para demonstrar em direção à integração, nós saberíamos que a lei deveria estar do nosso lado, se é a lei do país. Se for a lei do país, então os manifestantes estão dentro da lei e os discriminadores estão contra a lei. Mas para mostrar a você a hipocrisia da lei, quando os negros se manifestam pela integração, em vez de prender os discriminadores, a lei prende os manifestantes. Portanto, isso é um movimento insensato por parte dos negros. E quando você tolamente se envolve com o inimigo, então o que quer que aconteça com você, isso é problema seu. Como muçulmanos, acreditamos que a separação é a melhor e a única forma sensata, não a integração. E, por outro lado, quando vemos nosso povo sendo brutalizado por fanáticos brancos, racistas brancos, achamos que eles são tolos por permitirem ser espancados e brutalizados e não fazerem absolutamente nada para se proteger. Eles são tolos, eles deveriam ter o direito de se defender contra qualquer ataque feito contra eles por qualquer pessoa. Se um cachorro está mordendo um homem negro, o homem negro deve matar o cachorro. Se o cachorro for um cachorro policial, um cachorro de caça ou qualquer tipo de cachorro. Se um cachorro é lançado contra um homem negro, quando aquele homem negro não está fazendo nada além de tentar aproveitar o que o governo disse que deveria ser seu, então aquele homem negro deve matar aquele cachorro, ou qualquer cachorro de 2 pernas que manda o cachorro em cima dele. Os outros homens negros deveriam ajudar aquela pessoa específica que foi atacada? Acho que você vai perceber, senhor, que chegará um momento em que os negros acordarão e se tornem intelectualmente independentes o suficiente para pensar por si mesmos, assim como outros humanos são intelectualmente independentes o suficiente para pensar por si mesmos. Então o homem negro pensará como um homem negro e ele sentirá pelos outros negros. Pessoas. E esse novo pensamento e sentimento fará com que os negros se unam. E então, nesse momento, você terá uma situação em que, quando atacar um homem negro, estará atacando todos os negros, homens. E este tipo de pensamento negro fará com que todos os negros se unam. E esse tipo de pensamento também acabará com a brutalidade infligida aos negros pelos brancos. E é a única coisa que acabará com isso. Nenhum tribunal federal, tribunal estadual ou tribunal municipal acabará com isso. É algo que o homem negro precisa acabar ele mesmo. Ministro Malcolm, deixe-me, com base nas suas 2 observações, fazer uma pergunta dupla. Primeiro então, sua afirmação que as leis em relação a como os negros devem ter igualdade de oportunidades e direitos iguais neste país não são significativa ou acreditada pelos brancos. E, em segundo lugar, qual é então sua opinião e atitude em relação ao movimento dos direitos civis em geral e particularmente ao reverendo Martin Luther King e sua filosofia de ação direta não violenta? Se as pessoas brancas realmente aprovou leis significativas, não seria necessário aprovar mais nenhuma lei? Já existem leis suficientes nos livros de leis para proteger um cidadão americano?
Você só precisa de leis adicionais quando está lidando com alguém que não é considerado um cidadão americano. Mas os brancos são tão hipócritas, eles não querem admitir que este homem negro não é um cidadão. Então eles o classificam como um cidadão de segunda classe para evitar torná-lo um cidadão real. E se ele fosse um verdadeiro cidadão, você não precisaria de mais leis. Você não precisaria de legislação de direitos civis. Direitos civis? Quando você tem direitos civis, você tem cidadania. É automático. As pessoas brancas não precisam de leis para proteger sua cidadania porque são cidadãos, mas eles não querem nos dizer que não somos cidadãos e ao mesmo tempo não querem aprovar leis que sejam suficientemente significativas para nos proteger como se fôssemos cidadãos. E a decisão de desegregação da Suprema Corte é o melhor exemplo que conheço. Essa é uma lei da Suprema Corte. 10 anos se passaram. Não nenhuma escola desagregada. Não foi implementada além de, eu acho, 9% em 10 anos. Então isso só mostra a hipocrisia do homem branco americano. Eles falam dos dois lados da boca. E por esta razão, nós que somos muçulmanos, que é quem acredita na religião do Islã, quem acredita em Deus, não acreditamos que os negros jamais conseguirão qualquer lei, terão qualquer problema com leis sendo aprovadas ou novas pessoas sendo colocadas no cargo, liberais brancos sendo colocados no cargo. Não há nada que o homem branco faça para trazer uma verdadeira, sincera, cidadania ou reconhecimento de direitos civis para os negros neste país. Nunca farão nada. Sempre falarão, mas não irão praticá-lo. E com a Suprema Corte, se a ANACP puder me dizer que querem uma decisão de desegregação para mim, 1 a 10 anos, mas ainda assim as escolas não foram desegregadas, como eu digo, esta é uma vitória sem... Vitória? Uma vitória sobre a qual você pode falar. Mas é uma vitória que você não pode me mostrar. Então, se você representa a ANACP e está me contando sobre essa grande vitória que conquistou para mim, quando eu olho para você, tenho que, concluir que ou você foi enganado ou está tentando enganar para mim. E na maioria dos casos em que a luta pelos direitos civis está envolvida, não há nenhum líder dos direitos civis que possa me apontar um ganho concreto, ganho prático que os negros tiveram no campo dos direitos civis neste país, não apenas nos últimos 10 anos, mas nos últimos 100 anos. Agora, a outra parte era com respeito ao Sr. King e a ação direta não violenta. Bem, eu vou deixar o Jimmy Baldwin e John Killens e Lolo Max, os escritores, respondem a isso. Falando logo após esta igreja ser bombardeada em Birmingham, a igreja cristã foi bombardeada em Birmingham, por cristãos também, lembre-se, e essas 4 meninas foram assassinadas, o John Killens e James Baldwin, e Lomax e os escritores e atores negros tiveram uma reunião na prefeitura em Nova York e Killen destacou em relação a esses assassinatos dessas meninas pequenas, disse: os assassinatos levantaram dúvidas sobre a inteligência do não violento, da não violência na luta pelos direitos civis. E continuou a declarar que não poderia mais ser pedido para amar aqueles que perseguiam e matavam negros. Ele também, e o escritor, Sr. Handler, que está descrevendo isso, disse que Killen não estava claro em relação aos comentários de Killen para seu público que ele estava rompendo com a... Estava claro, ao contrário, para seu público que ele estava rompendo com a doutrina da filosofia do reverendo Martin Luther King, de que, como cristãos, os negros deveriam amar seus semelhantes, em um sentido verdadeiramente religioso. Agora, James Baldwin, falando na mesma plataforma, disse, e eu estive presente durante todo esse evento, afirmou que o povo americano compartilhava uma culpa coletiva pela perseguição dos negros, tal como os alemães fizeram devido ao seu silêncio durante a perseguição nazista. Ele denunciou o presidente Kennedy pelo que ele chamou de falta de paixão de Kennedy na luta pelos direitos civis. O Sr. Baldwin disse que não poderia mais haver um partido republicano para os negros enquanto tivesse um Barry Goldwater, nem um partido democrata para os negros com o senador Eastland em sua lista. Ele afirmou que o governo federal agiu de forma rápida e enérgica, que a menos que o governo federal agisse de forma rápida e enérgica, matanças futuras fariam Birmingham parecer um ensaio geral. Certo? E agora, como o que eu penso sobre a atitude de King? O braço direito de King, Wyatt Walker, na convenção de King, segundo o New York Times, em 26 de setembro, disse: fomos, citação, fomos enganados. Referindo-se a essas pessoas envolvidas na luta pelos direitos civis, da qual King é o líder simbólico.
Seu braço direito diz, e cito, fomos enganados. Ou nos iludimos acreditando que as correntes foram quebradas, quando na verdade só fomos acorrentados mais firmemente. Liberdade parcial, em muitos casos, tem sido pior do que nenhuma liberdade. Por quê? Não me pergunte o que eu penso sobre a luta deles. Posso te dizer o que eles pensam sobre sua luta. E eles estão apontando que está se tornando mais difícil a cada dia. Para os líderes dos direitos civis manterem as massas de pessoas negras, não violentas e pacientes e impedi-los de ficarem desencantados. Espero que isso responda a sua pergunta. Bem, agora há um novo partido que começou na costa leste chamado Freedom Now Party, uma organização totalmente negra. Então você poderia comentar sobre isso e também sobre a possibilidade de a nação do Islã começar a direcionar alguma de sua atenção para a arena política, tendo em vista o fato de que na arena política os negros não puderam de nenhuma forma obter justiça, como foi apontado na sua declaração anterior. Não estou familiarizado com o Freedom Now Party. Não estou muito familiarizado com política, ponto. Apenas que no sentido de que os políticos brancos geralmente têm sido muito hipócritas, onde os chamados negros estão em questão. Estou um pouco desencantado. Com políticos e política. O honorável Elijah Muhammad é um homem religioso. E seus ensinamentos são religiosos. E suas soluções são religiosas. Pelo que entendo, o Freedom Now Party é liderado por um advogado chamado Conrad Lin. Eu o conheço. Ele provavelmente tem boas intenções. Antes de dar uma opinião sobre o que ele está tentando fazer, eu gostaria de analisá-lo e ver quem está financiando ele, ver quem são seus amigos. Especialmente quem são seus amigos brancos. E depois, de uma análise cuidadosa, se eu pudesse concluir que não havia apoio dos brancos, eu estaria inclinado a ter confiança nele. Mas se eu o visse se apoiando demais em seus amigos liberais brancos para obter apoio, então eu ficaria desconfiado disso também. Os muçulmanos, na minha opinião, representam um partido totalmente negro. E o honrado Elijah Muhammad destacou diante de 10 mil em Filadélfia, no dia 29 de setembro, em um comício que estávamos em 1964, os negros devem se unir e fazer algo em relação à eleição. Seleção e eleição. Representantes negros, politicamente. Que tem os direitos e os melhores interesses dos negros no coração. E que devemos também nos unir para tirar do cargo todos os fantoches políticos negros que são usados pela estrutura de poder branca para continuar a supremacia branca em nossas comunidades. Nesse sentido, incluiria o deputado Dawson, por exemplo, de Chicago, e algumas das pessoas que o representam no Conselho da Cidade de Chicago. Em que sentido? Na área de agir como um fantoche. Não sei qual é a opinião do senhor Muhammad sobre o deputado Dawson. Ambos vivem ali na cidade de Chicago juntos. Eu não sei qual é a opinião dele sobre o congressista, Dawson. Eu desconfio de qualquer negro, seja ele político, seja ele clérigo ou líder cívico que está constantemente sendo elogiado pelos brancos. Eu tenho uma tendência a me inclinar para um político negro que é constantemente condenado pela estrutura de poder branco. Esse é o meu padrão de pensamento. Estou te dando uma visão. Você mencionou o Sr. Lin dizendo que eu gostaria de saber quem são seus amigos brancos. Agora estou me perguntando se você não fez uma declaração contraditória em termos muçulmanos ao usar branco e amigo na mesma frase. Usei amigo, entre aspas. Entendo. Ou seja, se um homem negro não pode ter um homem branco como amigo. Ele pode ter um homem branco que seja amistoso. Mas ser amistoso e ser um amigo, eu acho que são duas coisas diferentes. Acho que há muitos brancos que agem de forma amistosa com os negros. Uma raposa age de forma amistosa com o cordeiro. E geralmente é a raposa quem acaba com a costeleta de cordeiro no prato. O lobo não age de forma amigável e, portanto, o lobo tem mais dificuldade em conseguir a costeleta de cordeiro no prato. Gostaria de destacar, no entanto, que eu digo isso porque geralmente se você estudar a estrutura da comunidade negra, econômica, política, cívica, psicológica e de outras maneiras, é controlada pelo liberal branco, que geralmente se apresenta como amigo do negro, que na verdade se diferencia do branco conservador, da mesma forma que a raposa
se diferencia do lobo. Ah, seu apetite é o mesmo. Holmes, Seus motivos Holmes. são os mesmos, apenas seus modos e métodos diferem. Eu concordaria que, sem dúvida, houve um grande número de brancos que se fizeram passar por liberais e amigos dos negros e que, repetidamente, traíram os negros. Por outro lado, acho que se poderia apontar um grande número de brancos que lutaram pelos direitos civis, Dê-me um pela exemplo. igualdade, e não conseguiram nada ou quase nada com isso. Além de bastantes contusões. Dê-me um exemplo. Bem, o grande número de estudantes brancos que foram para o Sul, por exemplo, trabalhando para o SNCC e outras organizações. Trabalhando para a SNCC ou outras organizações, mas trabalhando para as máquinas políticas, dos brancos que se beneficiam dos esforços de votação dos negros. Vou ser mais específico, eu estaria Herbert Hill, por exemplo, como um tipo de pessoa que tem, defendido os direitos de emprego dos negros, por exemplo, na cidade de Nova York, em outros lugares. Ele tem lutado contra a A máquina primeira vez que política. eu conheci Herbert Hill, pessoalmente, foi quando estavam fazendo piquetes para parar o trabalho no Hospital de Harlem. Em Harlem, os negros por 10 anos tiveram que lutar contra a cidade para conseguir um anexo construído no Hospital de Harlem, porque em Harlem precisamos de um hospital mais do que qualquer outra coisa. Nosso povo está doente, além disso, nós fazemos muitos cortes e tiros uns nos outros, apesar de professarmos ser não violentos. E Herbert Hill trouxe suas forças e parou o trabalho naquele local. Esta foi a primeira vez que o vi. Então, quando o trabalho foi interrompido em um hospital no Harlem, os mesmos negros tentaram parar as obras no centro médico, no Brooklyn, que é predominantemente branco. Eles ficaram lá durante 3 meses no verão, não conseguiram parar nada. E eu nunca vi Herbert Hill lá uma vez. Tempo. Agora, sempre que é preciso uma paralisação de algo que vai afetar o homem branco, você encontra o liberal branco ausente. Mas quando envolve algo que afetará principalmente os interesses dos negros, e apenas dos negros, então esse liberal branco está presente. Herbert Hill é o secretário do Trabalho da NAACP. E se ele estivesse interessado em pessoas negras, ele procuraria um homem negro com um tipo de conhecimento e compreensão dos problemas trabalhistas envolvendo negros. Pessoas que capacitariam um homem negro a ocupar a mesma posição de secretário de Trabalho ou secretário de Trabalho da NAACP. Sou desconfiado de brancos que se juntam aos negros e sempre têm que estar na liderança, que sempre têm que estar à frente, que sempre têm que estar no topo em movimentos negros, organizações. Aqueles brancos que realmente têm interesse pelos negros no coração, que deem algum conselho a alguns negros, que fiquem na lateral, mas não se juntem à organização e depois assumam a liderança dela e se façam passar por inimigos dos negros. Eu defenderia a sinceridade e o compromisso dele. E mais do que isso, eu diria que só porque uma pessoa é negra, ou um americano negro, não significa que ela vai lutar por negro. Direitos, ou por empregos para negros, ou qualquer outra coisa. Eu acho que hoje você poderia apontar um grande número de líderes negros que constantemente traíram os negros Eles numa não série de são áreas. realmente líderes negros. Esses são fantoches que foram colocados na frente da comunidade negra pelos brancos, liberais. Esses são papagaios e que foram colocados na frente da comunidade negra por liberais brancos. Você não pode me nomear um líder negro que tenha sido um líder negro que tenha traído os negros, que não tenha sido inoçado, sancionado, subsidiado e apoiado pelos liberais brancos. Ministro Malcolm, eu gostaria de... Bem, posso citar um exemplo? Seria o deputado Dawson, por exemplo, em Chicago. E em Chicago, um grande número de liberais localizados no distrito de Hyde Park tem consistentemente combatido Dawson e suas traições ao negro. E também tem combatido algumas das pessoas que representam Dawson no Conselho O Municipal de único negro Chicago. que eu conheço, que é constantemente, o único político negro que eu conheço, que é constantemente combatido por liberais brancos, é Adam Clayton Powell, e eles o chamam de racista, porque ele fala de forma tão direta sobre a questão racial. Mas eu não estou, como eu disse, muito familiarizado com Dawson e seu trabalho. Permita-me voltar à nação do Islã propriamente dita, ministro, levantando uma questão que me chamou a atenção ao ler algumas das obras de Baldwin, nomeadamente O Próximo Fogo. Baldwin destacou que em Harlem, por muitos anos, passava pelas esquinas e pelas caixas de sabão e ouvia pessoas falando nesses locais, conhecidas como nacionalistas negros, e ninguém estava ouvindo. E ele disse que, de repente, percebeu que as pessoas estavam começando a ouvir os palestrantes muçulmanos nas esquinas de Harlem. A mensagem era essencialmente a mesma, mas era que
Agora, muitas pessoas estavam ouvindo qual era essa mensagem, e você destacou que a nação do Islã está presente, há cerca de 33 anos. Na sua opinião, o que causou esse enorme suporte que a nação do Islã conquistou na comunidade negra, digamos, nos últimos 10 anos? Quando você coloca uma semente no solo, ela permanece debaixo do solo até a estação mudar. E quando a estação muda, a mudança sazonal traz automaticamente condições atmosféricas que provocam uma mudança sazonal, que faz essa semente surgir ou a colheita crescer em seu tempo determinado. E em todo este mundo hoje, Deus, Ele mesmo trouxe mudanças políticas, uma atmosfera política, sociológica, social. A atmosfera, uma atmosfera econômica. Essas condições econômicas, essas condições políticas e sociais, combinam para criar uma situação que está tornando os negros na América mais receptivos, suas mentes mais férteis para a semente da verdade, que o honorável Elijah Muhammad tem plantado há uns 30 anos, e isso está brotando hoje e fazendo com que nosso povo veja e entenda agora o que não podia ver. Qual é a natureza dessa situação que está tornando as pessoas negras mais receptivas? Bem, você pega ano passado, digamos 15 anos, como as nações negras emergiram na África. Antes de 10 anos atrás, a maioria dos negros associava ou identificava a África como uma selva selvagem, como lugar, e sempre que você mencionava a palavra africano, na imaginação deles eles viam a imagem de alguém correndo com uma lança, sem linguagem, que diria Gubagabu, ou Buana, ou algo assim, e que estaria em uma selva, fugindo de leões, ou perseguindo leões. Mas então, quando após a guerra, quando as Nações Unidas foram estabelecidas na cidade de Nova York, os negros começaram a olhar para homens como Tom Mboya. Eles começaram a olhar para homens como Nkrumah. Eles começaram a ver homens como Lumumba. Eles começaram a ver homens como Nasser. Eles começaram a ver esses Belaué e Azikiwe. E poderiam trocar intelectualmente com brancos a nível internacional, em um âmbito político, um fórum, e se manterem firmes. Isso fez com que os negros neste país percebessem que o que o honorável Elijah Muhammad estava ensinando o tempo todo realmente tinha substância. E começaram a refletir e perceber que o que ele estava dizendo tinha mais peso do que o que esses outros negros estavam dizendo. E começaram a se identificar mais com o mundo negro e a luta negra. Mais de perto do que se identificavam com este chamado mundo branco. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta a respeito de uma declaração que Essien Yudum cita como estando em um quadro de avisos na Universidade do Islã, em Chicago, pelo honorável Elijah Muhammad. De acordo com Essien, o Sr. Muhammad afirma: levantem-se, ó poderosa raça, vocês podem realizar o que desejarem, construam seu futuro sobre estes alicerces: liberdade, justiça e igualdade. Qual é a definição de liberdade, justiça e igualdade para o homem negro e onde e quando isso deve ser alcançado? Bem, vamos falar sobre igualdade primeiro. O honorável Elijah Muhammad não nos ensina a associar igualdade com os brancos. Igualdade não tem nada a ver com os brancos. Nós não queremos ser iguais ao homem branco. Ele não é o critério ou medida pela qual a igualdade é avaliada. Ele não está em posição de nos dizer que somos iguais, não é direito dele, não cabe a ele fazer isso. Igualdade, queremos igualdade. Nós tínhamos igualdade antes do homem branco ser criado. Tínhamos igualdade antes do homem branco entrar em existência. E queremos igualdade, quer o homem branco esteja neste mundo ou não. Igualdade significa a oportunidade de desenvolver todo o nosso potencial latente, todo o nosso latente, a capacidade em desenvolver essa capacidade adormecida, o direito e a capacidade de permanecer nessa terra, em alguma terra própria, e criar uma civilização e uma sociedade em que seremos completamente independentes, completa liberdade, cuidar das necessidades, cuidar dos desejos e gostos e aversões do nosso povo,
estabelecer nossa própria nação, nossa própria sociedade, nosso próprio paraíso, nosso próprio... Com igualdade. E justiça significa como semeares, assim colherás. Se você fizer errado, você receberá errado em retorno. E se você faz o certo, receberá o certo em troca. Quando está na sua própria nação, na sua própria terra, está em posição de obter justiça. Mas quando está no país de outro homem, na terra de outro homem, sob a bandeira de outro homem, e sob o governo de outro homem, e sob o sistema judicial de outro homem, você tem que buscar justiça com esse outro homem e nunca vai consegui-la. E os negros neste país provavelmente são autoridades? Sim. Isso? Até que ponto essa formulação se aproxima da exposta pelos sionistas? Eles, por exemplo, muitos sionistas mantêm que nunca poderiam esperar a justiça nesses tribunais de Ziros e nos tribunais encontrados em outros países da Europa Oriental e assim por diante, e decidiram que seria sensato estabelecer um Estado separado em Israel. Existe. Todas as potências mundiais se reuniram, as potências mundiais brancas, devo dizer, reuniram-se e ajudaram todos esses judeus brancos a estabelecer um Estado separado, no coração de uma população de pele escura, território das pessoas. E se os brancos podem se unir e deixar que outros brancos ajudem outros, brancos estabelecerem uma nação independente, bem no meio de pessoas de pele escura, e então não vemos onde os brancos deveriam ser tão contra a solução do honrável Elijah Muhammad, não de estabelecer uma nação negra independente, na propriedade de pessoas brancas, mas ele está pedindo a oportunidade de estabelecer uma nação independente em nosso próprio continente. Vamos deixar a América e voltar para casa entre o nosso próprio povo, na nossa própria terra, e estabelecer a nossa própria sociedade independente. Mas tudo o que ele diz é que este governo, que nos fez escravos, deve fornecer o transporte para voltarmos para casa e nos dar todas as máquinas e ferramentas necessárias para nos dar condições de cultivar a terra e estabelecer o nosso próprio sistema agrícola para alimentar e vestir o nosso povo, nossa própria economia. E, de alguma forma, nos tornarmos um povo independente entre o nosso próprio povo em nosso próprio continente. Isso é inteligente. E os sionistas nunca devem nos criticar. Você diz então que os Estados Unidos não é o país do homem negro? Definitivamente não. As leis americanas não são as leis dos homens negros. Então As leis americanas não são as leis do homem negro. As leis aqui na América foram feitas por pessoas brancas para o benefício de pessoas brancas. A Constituição foi escrita por brancos para o benefício dos brancos. Nunca foi escrita para o benefício dos negros. E quando você lê a Constituição, eu acho que no artigo 1, seção, artigo 1, seção 2, ou seção 1, artigo 1, um dos dois, e está na Constituição, diz que classifica as pessoas negras como 3/5 de um homem, 3/5 de um homem subhumano, menos que um ser humano. Nos relega ao nível de gado, porcos, galinhas, vacas, uma mercadoria que podia ser comprada e vendida à vontade do mestre. Não. Foi escrito por brancos para o benefício dos brancos e em detrimento dos negros. E quando um homem negro se levanta falando sobre seus direitos constitucionais, ele está fora de si. Agora, Ministro Malcolm, em nosso livro didático, que os alunos supostamente leram, há uma declaração que é uma citação de Essen e essencialmente de Lincoln, no sentido de que a nação do Islã não tem um grande apoio na comunidade negra neste país de modo geral. E uma pesquisa nacional recente dos negros americanos descobriu que líderes e a base, de acordo com suas estatísticas, apoiaram o reverendo Martin Luther King em algo acima de 90%, enquanto o apoio e a avaliação favorável que deram ao ministro Muhammad foi inferior a 20% e cerca de 45% deles deram uma avaliação desfavorável ao Sr. Muhammad. Qual seria a sua resposta em relação à declaração de Baldwin de que isso é algo que está crescendo e os tipos de evidências que temos de que há muito nisso? Essa declaração que fiz, acabei de fazer, sobre a Constituição, é o artigo 1º, seção 2, na Constituição, onde nos classifica como gado. Baldwin destacou que o Sr. Muhammad ele tem a única base popular, apoio, e é o único cujo funcionamento, ou a operação inteira, é em um veículo de massa. E acho que o Baldwin disse ao Dr. Kenneth Clark que Martin Luther King está no fim de sua linha. Agora, sobre a pesquisa feita pela revista Newsweek, acho que você disse que foram os líderes que disseram que, apoiaram King e foram contra o Sr. Muhammad em cerca de 90%. Eu acabei de te dizer há pouco tempo que esses líderes, que eles chamam de líderes, isso incluiu Lena Horne, isso incluiu
Dick Gregory, isso incluiu comediantes, humoristas, trompetistas, jogadores de beisebol, jogadores. Mostre-me na comunidade branca onde um comediante é um líder branco. Mostre-me na comunidade branca onde um cantor é um líder branco, ou um dançarino, ou um trompetista é um líder branco. Estes não são líderes. Estes são marionetes e palhaços que foram colocados sobre a comunidade branca ou sobre a comunidade negra pela branca comunidade e foram transformados em celebridades e geralmente dizem exatamente o que sabem que o homem branco quer ouvir. E é uma honra, na verdade, que eles endossaram o Dr. Martin Luther King e eram contra o honorável Elijah Muhammad. Isso é realmente uma honra. Agora, quando você diz que eles também, nesta mesma revista, Newsweek Poll, eu acho que o pesquisador disse que foi na comunidade negra e perguntou sobre os muçulmanos. E muitos negros a quem ele perguntou disseram, bem, nunca ouvi falar dos muçulmanos. Quem são eles, sabe? Este é o pessoal comum de que estamos falando agora. Agora, quando chegaram à base, essas foram as respostas que obtiveram. Isso é equivalente à situação no Quênia, durante a revolta Mau Mau, quando muitos assustados brancos no Quênia, África, iam entre os africanos e perguntavam, o que acha dos Mau Mau? E o africano diria, nunca ouvi falar de... E o mesmo homem branco, que perguntaria isso ao africano, e acreditaria muito, ingenuamente, no que o africano disse, quando fosse para a cama naquela noite, perderia a cabeça. E geralmente quem lhe tirava a cabeça era o mesmo africano que lhe disse naquela tarde que nunca tinha ouvido falar dos Mau Mau. Exceto que, na pesquisa da Newsweek, eles usaram entrevistadores negros. Você negros. achará que muitas vezes os negros ficam tão cautelosos ao redor de entrevistadores negros que geralmente representam o elemento burguês dos negros, quanto ficam cautelosos ao redor dos brancos. Geralmente os negros sabem que quando esse negro burguês entra pela porta, ele não está fazendo algo que ele mesmo iniciou, mas está envolvido em algo no qual o homem branco é o autor absoluto e o enviou à comunidade negra por alguma informação. E quando dão a esse negro alguma informação, normalmente dão-lhe a informação que querem que ele leve de volta para o homem branco, porque é para quem ele vai levar de volta. 4 minutos a mais. Nosso tempo está quase acabando, ministro Malcolm. E talvez você pudesse resumir e concluir dando-nos, na sua opinião, ou na opinião do senhor Elijah Muhammad, qual seria a solução ideal para o problema racial nos Estados Unidos? Bem, hoje. Na quinta-feira, 3 de outubro, o New York Tribune, em um editorial, destacou em Boston, em um artigo chamado The Civil Rights Iceberg, eles destacaram, como Kennedy havia percebido, que abaixo da superfície, os direitos civis, o problema era suicídio político. Porque na sua própria cidade, a chefe do Conselho de Educação, uma mulher chamada senhora Hicks, estava indo contra a filosofia da NAACP e ela deixou de lado todas as outras. Oposição. Toda a comunidade branca a apoiou em oposição ao desejo da NAACP por escolas integradas, habitação integrada e outros. Então digo isso para dizer aquilo, que até a comunidade judaica, que supostamente é pró-liberal, foi contra a NAACP. Os brancos são contra a integração na prática, mas são a favor dela em princípio. Então, a única solução é a separação. E o honorável Elijah Muhammad diz que isso pode ser realizado simplesmente permitindo que nosso povo seja exposto à verdade sobre nós mesmos, sobre o homem branco, sobre a nossa história e a nossa condição neste país. E uma vez que sejamos expostos à verdade completa, sobre as coisas como elas realmente existem neste país, as massas de pessoas negras escolherão a separação completa de todo este sistema político, sistema económico, sistema social e qualquer outro aspecto ou descrição que você, o adjetivo que você queira anexar para ele. Vamos voltar para casa com o nosso próprio povo, viver entre os nossos e resolver nossos próprios problemas nós mesmos. E se o homem branco não quer que voltemos para o nosso povo e vivamos em nosso próprio país, então, já que não conseguimos conviver juntos em paz neste país com os brancos, vamos separar parte deste continente, migrar para aquele território separado. Que o governo nos dê tudo o que precisamos para estabelecer nosso próprio sistema econômico independente e sociedade, e assim seremos capazes de resolver nossos próprios problemas por nós mesmos e provar que somos seres humanos e parte da família humana e podemos fazer por nós mesmos o que outros humanos fizeram por si mesmos, e então seremos capazes de parar de culpar os brancos, o homem branco, pelo que ele fez, e parar de implorar para que ele resolva nossos problemas. Poderemos resolver nossos problemas por nós mesmos. Muito obrigado. É isso.